Bom dia a todos. Quero cumprimentar os nobres colegas em nome do presidente Antônio, em nome da professora Ariane, cumprimento os demais aqui presentes. Quero dizer que foram discutidos temas bastante importantes, né? Foi falado da saúde, foi falado do bosque. Eu gostaria só de abordar o assunto por uma outra perspectiva, né? Nós estamos falando de um governo que tem 5 meses de atuação. Nós estamos falando de uma lei orçamentária que foi aprovada pelo governo anterior. Então, quando você cobra plano de governo, primeiro nós temos que realizar o PPA, nós temos que realizar a LOA, nós temos que realizar a LDO, para incluir o plano de governo dentro do PPA, que são para os próximos 4 anos. A saúde, eu concordo que nós precisamos melhorar a saúde, mas a gente precisa também potencializar as coisas boas que nós temos na saúde. O município de Sapezal é um dos poucos municípios que atende tantas especificidades médicas que não é da saúde básica, que devido a isso são tantos moradores de outros municípios que vêm recorrer ao tratamento de saúde aqui em Sapezal. Então, não pode-se dizer que a nossa saúde não é boa. Nossa saúde precisa melhorar. Eu estive conversando com o prefeito, eu fui até o hospital e percebi a demora no atendimento. Eu acredito que a gente precisa até sugerir isso ao prefeito para conversar com a Ana Paula, que hoje o plantão, se o médico atender 50 usuários, o plantão dele vai ser X. Se ele atender 5, continua sendo X. Será que a gente não precisa pensar numa outra modalidade, onde ele também ganhe por atendimento? Aí os senhores podem questionar, mas será que não vai baixar a qualidade? Tendo em vista o número de atendimento que os médicos fazem no posto de saúde e o número de atendimento que eles fazem no hospital, eu garanto aos senhores que não. Mas é muito cômodo, por que eu vou atender 50 se eu atender 5 eu vou ganhar a mesma coisa? Agora, eu preciso ter uma contribuição, preciso ter um incentivo para potencializar esse atendimento, né? E eu percebi isso, a demora entre chamar um paciente e outro. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo aí. O hospital é uma instituição filantrópica. O município, vereadores, ele tem aumentado o repasse de recurso para o hospital, sim. Nós precisamos também que a população entenda que o hospital é uma instituição privada, ela não é pública. O município compra serviços, então nós precisamos exigir que esse serviço seja de excelência, e nós temos feito isso com muita propriedade, o vereador Elliston, o vereador Joilson, que é da área, que entende muito mais, e aqui a gente tem compartilhado isso, né? Quando o vereador ele tem mais entendimento sobre uma área, ele acaba norteando os demais, e isso faz com que as discussões tomem mais proporção. Sobre o bosque municipal, ele está no plano de governo como melhoria. Conforme eu disse, a gente precisa primeiro constar agora no PPA, para esse governo. O prefeito, ele era vice. Nós sabemos qual é a competência do vice. Inclusive, eu penso que nós poderíamos economizar bilhões no nosso país se nós extinguíssemos esse cargo de vice. Para que ele serve? Na ausência de um prefeito, o presidente da Câmara pode ocupar o cargo. Então, a gente precisa potencializar o recurso público de forma prática e eficaz. Então, fica aqui meu questionamento. Qual é o papel de um vice-prefeito, de um vice-governador? Será que esse dinheiro não pode ser revertido para a população em vez de salários? O professor Leandro, que ele disse que o vereador ele custa caro, o vereador não custa caro, desde que ele faça o que ele se propõe. Dentro da saúde, eu, enquanto vereador, o Ailton, hoje está finalizando a construção de uma unidade de saúde que foi recurso buscado por nós. Nós estamos aí com termo de convênio com o Estado para a construção de uma escola estadual nova dentro do município de Sapezal. Nós estamos falando de mais de 16 milhões. Iniciativa dos vereadores, professor Márcio, Antônio, intermediado pelo deputado Wilson Santos. Sobre a habitação,
articulando junto com o prefeito em Brasília, nós já temos aprovado 50 unidades habitacionais através da gestão do Irajá Lacerda. Eu protocolei agora, essa semana, junto ao Emanuelzinho, mais 50 conjuntos habitacional. Então, assim, eu não custo caro, eu pago o meu salário. E pago muito bem, representando o interesse da população. Mas não sou vereador de fazer vídeo. Eu gosto de trabalhar buscando quem de fato pode resolver, levando as demandas. Nós temos aí ampliação de escola estadual, onde eu busquei o recurso junto ao Estado também, que ampliou a escola Frutuoso, a escola Atrativa, ônibus para a PAI. Então, professor, nós não custamos caro, desde que desempenhamos os nossos trabalhos com propriedade, que a gente cumpra aquele compromisso que nós fizemos com a população lá em outubro. O prefeito, ele está trabalhando, mas ele tem as suas limitações. Agora, a gente precisa também passar para a sociedade qual é a intenção da gestão para o enfrentamento dos problemas, não só apontar o dedo. A MAGE vai estar para soltar o serviço no bosque de recuperação, acho que os vereadores todos sabem, de compensação. Estive com o prefeito, nós temos uma questão das algas na prainha. Eu estive conversando com uma bióloga e ela sugeriu que a empresa que fez o empreendimento na prainha, ali da hidrelétrica, que ela tem que ser responsabilizada por isso, porque é decorrente do empreendimento. Então, enquanto vereador, eu tenho que buscar soluções. Eu tenho feito isso, nossos colegas têm feito isso com muita propriedade, eu penso que é uma Câmara extremamente atuante. Mas a gente precisa também mostrar para a população que as coisas acontecem, mas não acontecem no tempo que nós queremos. E que a gente tem uma legislação a cumprir, e o prefeito também tem, embora ele esteja com a caneta na mão. Recurso nós temos, mas desses 70 milhões, quanto desse já está empenhado? E a gente vai estar cobrando o executivo, eu tenho feito isso já há 9 anos quase, esse ano fecha 9 anos, buscando parceria com as entidades, a Gisele sabe disso, a Ariane, o Furlan, já desde a época da Rose, Furlan, a gente tem defendido muito as entidades, a gente entende que vocês assumem um compromisso que é do poder público, nós temos que ver isso aí, mas a gente também precisa potencializar as coisas boas que nós temos no município. Eu ouvi algumas pessoas comparando a saúde de Sapezal com a saúde de Campos de Júlio. Campos de Júlio não faz nem cesárea. Como que a gente vai comparar isso? Aqui nós temos atendimento de neurologista, de psiquiatra, são vários atendimentos que não competem ao município, mas nós... Vereador Márcio, tempo encerrado, 1 minuto para concluir. Só 1 minuto. Nós, enquanto legislador e poder público, a gente entende que, embora não seja da nossa esfera, mas que a gente tem um compromisso com a população e por isso a gente prioriza esses atendimentos. Então, o grande segredo da administração pública é prioridade de atendimentos. Não tem recurso que consiga atender 100% da demanda. E a gente tem feito isso, os colegas têm levado isso com muita propriedade, o prefeito está no seu tempo, ele vai buscar desenvolver políticas públicas que atendem à necessidade da população. O Cláudio é uma pessoa muito comprometida, transparente e honesta. E eu acho que isso é o primeiro caminho. Ele tem compromisso com o cidadão, ele sabe do que ele colocou dentro do plano de governo dele, e eu, enquanto vereador de base, tenho o compromisso de cobrar para que isso aconteça. E também de sentar junto e buscar caminhos para que isso aconteça de forma mais eficaz. Então, essa é a minha fala, quero agradecer a presença de todos vocês, que vocês estejam mais vezes aqui com a gente, é um prazer quando a gente vem para essa sessão e tem vocês para nos ouvir. Essa Casa de Leis representa cada um de vocês, o interesse de cada um de vocês, então a gente precisa ouvi-los. Tá? Um bom dia a todos e muito obrigado.